Bora jogar Shadow of the Colossus. Calma. Quero dizer, vamos enfrentar um monstro colossal no nosso RPG? Cara, sabe uma coisa que eu tava pensando? É que os seus jogadores, os personagens, eventualmente vão acabar enfrentando uma criatura colossal. Sei lá, eles podem ver um dragão, um kraken ou um tarrasque. E uma coisa muito comum que acaba acontecendo na maioria das sessões é que os jogadores vão simplesmente encostar no pé do bicho, na pata do bicho e vão começar a atacar ele até que o HP dele caia a zero. Claro, eu sei o que você está dizendo, o que você está pensando. Que na verdade o jogador e o mestre é que vai narrar para que os golpes sejam em locais diferentes do corpo de repente, ou vai descrever como vai ser aquela situação. Mas e se a gente tivesse uma mecânica ou alguma coisa mais legal para que deixe a batalha dinâmica e um pouco mais estratégica pela parte dos jogadores? E eles não vão necessariamente só precisar ir até lá e bater na perna do bicho. Então vamos começar com a classe de monstros que eu começo a pensar que pode ser um pouco mais difícil ou dinâmico para os jogadores enfrentar, que é a classe de monstros enorme, os famosos 3x3. Primeiramente, vamos parar de usar a média de HP para os monstros. Se você pega alguns sistemas mais táticos, tipo Pathfinder, D&D, o Cosmere RPG, você vai ver que cada um desses monstros possui uma média de vida, que pode variar tipo entre 120 até 200, por exemplo. Ao invés de você usar a média de vida que o sistema calcula previamente para você, vamos usar o HP completo. Então, tipo assim, vamos pegar o Ciclope do D&D 2014, por exemplo. O D&D 2014 diz que o Ciclope ele tem 12d12 mais 60 de vida, o que dá um cálculo médio de 138 pontos de vida para o seu Ciclope. Quando você para pegar que um grupo de 4 a 5 jogadores, talvez 3, vão estar enfrentando esse Ciclope, 138 pontos de vida no nível dele é bem pouco ponto de vida para um monstro. Então, vamos pegar o máximo. Como assim? 12d12, né? Então, vamos pegar o valor máximo do D12, que seria 12, multiplicar por 12 vai dar 144, mais 60 pontos de vida, que é o valor fixo de constituição do Ciclope, a gente vai ter um HP total de 204 pontos de vida. Automaticamente a sua batalha já ficou um pouco mais complicada. E isso faz sentido, vocês estão enfrentando uma criatura enorme, não é para ser uma coisa simples bater nesse monstro. Mas é claro, nós estamos agora mexendo na média matemática do jogo e principalmente no que os desenvolvedores podem ter pensado de equilíbrio para aquele jogo. Então, vamos adicionar uma mecânica diferente. Apesar do seu monstro ter o HP aumentado, você vai colocar uma ferida no corpo dele. Um ponto onde você consegue ver que aquele monstro está se recuperando. A gente pensa assim, o seu monstro em algum momento enfrentou um aventureiro que foi brutalmente esmagado, infelizmente. Mas aquele aventureiro ele não caiu sem uma luta prévia. Ele conseguiu ferir o seu Ciclope de alguma forma. E por conta disso, o Ciclope possui uma ferida exposta no seu peito, que pode ser explorada pelos seus jogadores de alguma forma, usando uma arma perfurante, uma lança ou talvez uma flecha, e talvez até mesmo magos possam usar magia à distância para poder expor essa ferida. Dessa forma, você pode fazer com que o Ciclope ele receba mais dano quando algum ataque for feito naquela ferida, ou você pode fazer com que ele seja vulnerável naquele ponto do seu corpo. E o que é que isso efetivamente faz? Primeiro, os seus jogadores vão começar a pensar em como eles podem atacar aquela ferida. E segundo, os seus jogadores podem pensar em maneiras de derrubar o seu monstro para que outros jogadores possam cercá-lo e todos atacarem a ferida. Possivelmente até mesmo matando o seu Ciclope em apenas um turno. Isso é legal, não é? Isso deixa tudo um pouco mais dinâmico e principalmente seus jogadores vão começar a fazer táticas melhores. E adicionalmente, ele é muito grande. Seus jogadores normalmente possuem um tamanho 1 por 1, médio, uma criatura média, certo? Uma mecânica que você pode adicionar para toda criatura enorme, e isso pode contar para o seu Ciclope, ou como eu falei, qualquer outra coisa que seja 3x3, você pode fazer com que ele não seja limitado pelo movimento dos seus jogadores, e ele pode literalmente
passar por cima dos tokens dos seus jogadores. Fazer isso vai causar um dado de dano médio aos seus jogadores. E aí você pode determinar, pode ser talvez 2d12 ou quem sabe talvez 3d6. Depende do nível, do tamanho do monstro e da dificuldade que você quer que tenha o encontro. Pense apenas que você vai estar causando um dano automático aos seus jogadores de imediato. Então, considere isso e pense um pouco na vida deles quando você for adotar essa regra também. Mas vamos para o ponto em que eu verdadeiramente quero chegar, que são criaturas colossais. Aqui agora, meus amigos, a gente vai brincar um pouco de Shadow of the Colossus. Primeiro, nós não vamos ter pontos de vida no monstro. É bem simples. Ah, como assim? A gente não vai ter pontos de vida? O monstro vai ter vida infinita? Não. Você vai ter pontos de interesse ou pontos de vulnerabilidade, pontos de feridas que vão estar espalhados por diversos locais no corpo do seu boss. Cada local específico vulnerável que está espalhado ao redor do corpo do seu monstro vai possuir pontos de vida próprio e específico. Para que os jogadores consigam derrotar o monstro, eles precisam encontrar esses pontos vulneráveis ao redor do corpo da sua criatura e então zerar os pontos de HP desses pontos específicos do corpo do monstro. Ao terminar isso, eles então precisam desferir um único golpe devastador na sua criatura, com um dano suficiente que você vai determinar para que então o monstro seja abatido. Se os jogadores não conseguem, naquele turno, desferir um único golpe que seja suficiente para abater o monstro, a criatura continua viva, lutando contra eles. Vamos para um exemplo prático. Vamos trazer um exemplo plástico, cebolinha. Vamos trazer um exemplo. Vamos para um exemplo. Mais uma vez o exemplo. Tira um desconsolando. Não, porra, desconsolando. Puta merda, hein? Hoje eu vou fazer. Eu consegui agora, hein? Consegui. Vamos imaginar que o seu jogador está enfrentando uma criatura colossal, uma aberração da natureza, um tigre celestial gigante, um leviatã, um tarrasque clássico. Em vez de simplesmente os seus jogadores correrem até a perninha do seu monstro e começar a bater nele até o HP ser reduzido a 0, você vai previamente espalhar alguns pontos específicos no corpo daquela criatura. No ombro, no peito, na cabeça, no pescoço, na perna, no calcanhar, no joelho, você que vai determinar. Cada ponto vulnerável que você determinar no corpo da criatura vai possuir os seus próprios pontos de HP, as suas próprias resistências, a sua própria CA, e os seus jogadores vão ter que enfrentar aquele ponto vulnerável ao mesmo tempo em que o boss está tentando matar eles. Atacar um ponto vulnerável vai reduzir especificamente os pontos de vida daquele ponto específico, e enquanto isso, o seu boss ele vai estar tentando enfrentar os seus jogadores para derrotar eles. Crie alguma mecânica ou alguma situação onde para cada ponto derrotado específico, o boss vai reagir de maneira diferente. Por exemplo, se você criou um ponto vulnerável na asa de um dragão colossal, quando você derrota os pontos de vida daquela asa, o dragão não pode mais voar. Outro exemplo, se você tem um monstro que possui um ponto vulnerável no calcanhar dele, quando você zera aqueles pontos de vida, a criatura não consegue mais se mover, ou talvez ela se ajoelhe. Você vê como você agora está começando a criar situações diferentes que o seu jogador precisa enfrentar? Continuando. Quando você derrota todos os pontos vulneráveis que a criatura tem, ela fica completamente exposta e agora chegou a hora do golpe final que deve ser aplicado por um jogador ou talvez por mais de um jogador na criatura. E o que exatamente seria esse golpe devastador? Basicamente, quando a criatura estiver completamente exposta, sem mais nenhum ponto vulnerável, com pontos de vida ainda, você vai determinar um dano máximo que aquela criatura precisa receber para ser derrotada. Então, digamos, talvez ela precise receber em um único turno 80 pontos de dano, de uma única fonte. Isso pode ser um ataque de um paladino.
isso pode ser uma magia devastadora. Você que vai determinar. Talvez você possa determinar que aquela criatura precisa receber 150 pontos de dano antes do turno dela iniciar para que ela possa ser derrotada. Então, o somatório de dano de todos os jogadores precisa bater 150 ou mais para que a criatura seja derrotada. Isso faz com que a batalha se torne muito mais épica e, principalmente, o trabalho em equipe agora vai ser extremamente valorizado. Os jogadores eles vão pensar em suas ações, eles vão pensar em usar magias de maneira diferente para tentar acessar os pontos vulneráveis, ou os jogadores marciais vão tentar escalar a criatura no melhor estilo Shadow of the Colossus para conseguir derrotar ela. E você pode deixar isso muito mais dinâmico, não necessariamente revelando onde estão os pontos vulneráveis daquela criatura. Você pode fazer com que os jogadores tenham que procurar por isso ativamente durante o combate, ou eles podem, talvez, estudar sobre a criatura, escutar lendas locais, estudar sobre histórias da criatura e talvez com isso eles aprendam sobre ferimentos que aquela criatura teve durante séculos de batalhas passadas. Sinceramente, não tem forma simples de matar um dragão. Mesmo nos tomos antigos, relatos de sua destruição não passam de baboseira poética. O dragão ancião irá derrotar no desfiladeiro onde rios gêmeos vão se tocar. Viu? É fofo, mas... é inútil. Apesar da anatomia de dragões ser do interesse de muitos acadêmicos, os que chegam perto bastante para descobrir acabam sendo devorados. Sinto muito por não poder ajudar mais, mas você recebe pelo que paga. Gilmore, com certeza isso ajudou muito. Até as bobagens. Se sobrevivermos a isso, te devo um jantar. Você me deve mais que isso, meu lindo meio-elfo. Beleza, as preliminares acabaram. Tá na hora de achar nossos amigos. A batalha deixa de ser apenas um ataque até o HP chegar a 0 e ela passa a se tornar quase uma aventura. Uma coisa épica que pode durar até mesmo mais de uma sessão, porque os jogadores eles estão pesquisando, eles estão procurando, eles estão se preparando para enfrentar aquele seu monstro. E por último, mas não menos importante, explore o cenário da batalha. Uma batalha contra uma criatura colossal precisa ter um mapa de batalha, um cenário de batalha que ajude os jogadores, ou o seu monstro também. Aquilo vai ser provavelmente o covil dele. Então, coloque locais onde seus jogadores podem tentar escalar para pegar uma altura avantajada, ou talvez algum local para se esconder, para surpreender o seu monstro, ou até mesmo locais que o seu monstro possa usar como sua vantagem. E aí, curtiu essa dica? Então dá um like, se inscreve aqui embaixo e comenta se você já tinha feito alguma coisa assim parecida ou quais monstros colossais o seu grupo já enfrentou. Siga a gente nas nossas redes sociais e dá uma olhada no nosso Linktree para que você possa ver as nossas mesas comissionadas que estão abertas. E se você está procurando acessórios legais de RPG, então entra no nosso link para a loja do Jabuti para que você possa comprar acessórios muito legais para seu RPG. Tamo junto e até a próxima.